como substituir o açúcar na alimentação? Essa foi a pergunta da minha seguidora. Existe aí duas formas da gente substituir o açúcar, então eu não sei qual que é a situação dessa pessoa, mas existem dois motivos pelos quais as pessoas buscam substituir o açúcar. Primeiro, ou a pessoa é diabética, ou ela tem algum problema de saúde e que precisa realmente cortar todo o açúcar, ou ela está em busca de uma alimentação mais saudável, né? Então, conforme a gente cria essa consciência, a gente começa a estudar sobre alimentação e os efeitos do açúcar no nosso corpo, que hoje já não é mais segredo para ninguém que o açúcar é uma coisa muito nociva, né? Principalmente açúcar refinado é muito nocivo. Então, não é segredo que a gente precisa substituir isso, né? Então, eu vou explicar sobre essas duas hipóteses e quais são os tipos de açúcares mais saudáveis e como que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, se você é diabético, vou começar pelo diabético porque é um pouco mais delicado, né? O diabético, ele não pode comer açúcar e ele não pode comer nada que se transforme em açúcar, tá? Batata, arroz, batata inglesa, né? Batata doce, ela é um pouco menos pior. Mandioca, tudo que é muito rico em amidos que possam se transformar em açúcar no sangue, né? Então, no caso do diabetes, é muito complicado a gente falar em substituições para o açúcar, porque não pode consumir nada que seja doce, né? Então, assim, não é uma questão simplesmente de uma opção, né? Não pode mesmo. Ah, Patrícia, mas e em relação aos adoçantes, né? Gente, na alimentação natural não se usa adoçante. Eu nunca vi nenhum culinarista natural, ninguém usar adoçante, porque a gente entende que o adoçante não é um alimento, o adoçante é super prejudicial para a saúde, é processado, né? É um produto processado, ultraprocessado, então assim, se isola uma substância que adoça, por exemplo, uma frutose, uma sucralose, uma coisa que seja muito doce e só, é uma caloria vazia, não tem nutriente nenhum. E como ele não tem nutriente, ele não causa saciedade. Então, assim, você come alguma coisa adoçável com adoçante, mas aí você vai sentir vontade de comer mais doce, porque ele não vai te dar saciedade, então você não vai resolver o problema, você vai sempre continuar com vontade de comer alguma coisa mais doce, né? E já vi diversos estudos associando o uso de adoçantes a doenças, né? Câncer de bexiga, enfim, vários estudos que eu já vi associando o adoçante a sobrepeso, a obesidade, alguns outros problemas de saúde além do câncer. Então, enfim, não é legal, tá? A gente não recomenda usar nenhum tipo de adoçante. Existe um adoçante menos pior, né? Se você não consegue viver sem adoçante, você precisa adoçar alguma coisa. E, enfim, o menos pior, na minha opinião, pelo que eu já estudei, já li, seria o stevia, né? Mas tem gente que fala que o stevia é meio amargo, não tem um sabor. Tem que colocar pouco, né? Uma gota, só para falar que realmente tem alguma coisa para adoçar. O stevia seria o menos pior do mundo dos adoçantes. E se você for usar, por exemplo, para fazer um bolo, no caso de uma pessoa, isso eu estou falando no caso de uma pessoa que realmente tenha problema de saúde, um diabético, né?
você vai fazer um bolo, por exemplo, bolo de aniversário, uma vez por ano. Não é que essa pessoa nunca vai poder comer um bolo de aniversário uma vez por ano, né? Então, nesse caso, existe o stevia culinário, né? Que ele vem em pó, vende no mercado, e você pode fazer um bolo com esse adoçante culinário. Isso é, uma vez por ano. Não é uma coisa para você comer todo final de semana, porque aí não vai adiantar, né? A sua saúde não vai melhorar com esses hábitos, né? Então, o ideal é a gente realmente aceitar essa condição, que é o que eu sempre falo, a gente tem que aceitar a condição, parar de se enxergar como uma pessoa vítima, de que, ai, não vou mais poder comer nada doce, coitado de mim. Não, é enxergar uma nova oportunidade, né? Não vou mais comer nada doce, mas eu vou comer outros alimentos para poder tentar reverter essa doença, para poder tentar viver mais tempo e fazer com que essa doença não piore, né? Controlar isso. Então, assim, é uma nova forma da gente enxergar as coisas, né? Uma oportunidade de viver mais tempo e de uma forma melhor, né? Então, tem um adoçante e o ideal seria consumo de frutas. Então, eu não vou poder comer mais nenhum tipo de doce, né? Nossa, gente, frutas, assim, eu não sei nem como dar um conselho, assim, de doces para diabéticos. Não tem muitas opções mesmo, porque o diabético não pode, né? Então, vai comer um chocolate, come um chocolate amargo, vai comer uma sobremesa, né? Acabou de comer, bate aquela vontade de comer um docinho. Frutas, tenha frutas lavadas na sua geladeira, uva, coisas assim fáceis, né, de comer, coisas assim que tem várias frutas doces, né, que você pode comer para poder passar essa vontade. Frutas secas, por exemplo, são super doces. E aí você come uma ou duas e já vai matar aquela vontade de comer açúcar, né? A tâmara, por exemplo, ela é muito doce, muito. E uma tâmara, você já não tem mais vontade de comer nada de doce, né? Porque ela é extremamente açucarada. Então, come uma, pronto. Damasco, ameixa, frutas secas. Geralmente ela tem uma concentração de açúcar muito grande, então você come uma e pronto, já matou aquela vontade, né? Ou frutas frescas mesmo, melhor ainda, vai ter uma quantidade de açúcar menor, e aí você pode comer mais quantidade, uva, ameixa fresca, morango, manga, né? Claro que também o diabético ele tem que controlar também a quantidade de frutas que ele come. Então, tudo isso alinhado com o seu médico, tá? Faça o controle da sua glicose. O diabético ele tem que se conhecer. O diabético ele precisa ter um autoconhecimento muito grande daquilo que ele come. Tudo que ele come, ele tem que medir a glicose para ver se aquele alimento tá funcionando bem para ele ou não, porque às vezes cada pessoa tem um sistema diferente, né? Então, você tem que saber ter esse conhecimento aí e estar alinhado com o seu médico para saber o que você pode comer ou não, tá? Agora, se você não é diabético e você está apenas numa transição alimentar, buscando opções mais saudáveis para a sua alimentação, aí a gente entra num mundo à parte, né? Tem mais opções, muito mais opções. O que você pode comer? Eu não vou entrar aqui explicar os malefícios do açúcar, gente, porque eu acho que já tá tão batido, né? Todo mundo já sabe que açúcar branco é um inimigo, é um vilão e deve ser eliminado. Então eu vou falar das opções, o que a gente pode substituir na nossa alimentação para ter opções mais saudáveis, né? Existem vários, na culinária natural, existem vários substitutos para o açúcar, né? Existem açúcares mais naturais. Então, assim, eu vou começar de baixo para cima, quais são as melhores opções, tá? Lá embaixo tá o açúcar branco, né?
lá embaixo o açúcar refinado e o açúcar branco, que não deveria nem existir. E aí a gente vai subindo um pouquinho a régua. Temos o açúcar demerara, que já é muito melhor do que o açúcar branco, muito melhor, né? Ele passa por menos processos, ele já é um pouco melhor, já tem um pouco mais de nutriente e tem um preço mais acessível, né? Então hoje em dia a gente, para usar assim, em grande quantidade, fazer um doce, para fazer aí um bolo, dependendo, né? Uma grande quantidade, muita gente tem usado o açúcar demerara, mais aceitável. Depois do açúcar demerara, tem o açúcar mascavo, que aí já é muito melhor, né? Ele mantém mais seus nutrientes. O açúcar mascavo ele já está mais próximo da rapadura, então ele mantém mais os seus nutrientes, os nutrientes da cana. Ele tem um poder de saciedade muito maior, é muito mais saudável, né? O açúcar mascavo e a rapadura. Antigamente se adoçava com rapadura, não é da minha época, mas eu lembro da minha mãe falando, dos meus avós, etc. Não se usava açúcar branco, se usava rapadura. E até hoje, ainda em alguns lugares do Nordeste, ainda se usa rapadura, né? Seria o melhor dos mundos, porque aí a gente está falando de realmente um alimento e não um produto industrializado, né? Ultraprocessado. Depois do açúcar mascavo, a gente tem também outros tipos de açúcar. Por exemplo, o açúcar de coco. Então, o açúcar de coco também ele é muito gostoso, ele é muito saudável, tem muitos nutrientes, né? Ainda é muito caro, infelizmente, não é um produto acessível, e é um pouco difícil de achar também, né? Não é em todo lugar que se acha. Mas tem o açúcar de coco também, que é muito gostoso, tá? Tô olhando aqui a minha colinha para não esquecer de nenhum tipo de açúcar. Tá, e depois, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar de coco. Aí a gente entra também no mel, que eu considero muito, muito saudável. Só que o mel, gente, tem que ficar muito esperto, porque ele tem alguns meles não são puros, né? Você lê lá no mercado o rótulo, tem muitos que são adulterados, que tem, como que chama? Glicose junto com mel, né? Então, assim, não é uma coisa boa, não é um alimento puro, então não vale a pena usar um mel de supermercado que não seja puro, tá? Existem também mel no mercado que seja bom, mas é muito importante ler os rótulos, sempre, né? Qualquer produto que você comprar, leia os rótulos. Eu considero o mel um alimento muito importante. O mel, ele tem um poder de saciedade muito grande, ele controla a fome. Então, é muito legal, porque você come uma coisa adoçada com mel e ele também vai matar a sua fome. Então, diferente dos adoçantes que não tem poder de saciedade nenhum, o mel não. O mel, ele vai te dar saciedade. Então, você come e você vai sentir mais saciado por mais tempo, não vai ficar com aquela vontade de comer doce toda hora, tá? E aí depois tem os outros xaropes, por exemplo, o xarope melado de cana, que também é muito saudável. Melado de cana é também rico em ferro, então para quem sofre de anemia ou tem algum problema de absorção de ferro, o melado de cana é excelente, né? Ele mantém muitos nutrientes e também todos os xaropes entram, né, no mesmo caso do mel, por exemplo, também tem um poder de saciedade muito grande. Então você come alguma coisa adoçada com melado de cana, com mel e outros xaropes, e você vai se sentir muito mais saciado, né? E aí entra nessa categoria do xarope o agave e o maple syrup. Esse nome é muito difícil de falar, mas eu acho que eu falei certo, né? Então tem o melado de cana, o agave e o maple.
São esses que eu conheço, tá? Se alguém conhecer mais algum, pode escrever aqui pra mim. Qual que é o problema do maple e do agave? Os dois são muito saudáveis, tá? O melado de cana, ele é feito da cana, como o nome já diz. Algumas pessoas conhecem como melaço também tá certo. Ele é feito da cana, um produto nacional, brasileiro. Você encontra, assim, vários fornecedores bons, né? Uma qualidade maravilhosa. O agave, ele é de uma planta também, o agave e o maple também são xaropes extraídos de plantas, então eles são muito saudáveis. O agave, ele é do México, né? Então ele é originário de uma planta mexicana. O maple é de uma árvore canadense. Então qual que é o problema desses dois? Nenhum, na verdade. São todos bons. A diferença é que você vai pagar por isso, né? Porque são produtos importados, não são produtos nacionais. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente também tem que considerar a sustentabilidade, né? Da onde que esse produto vem. Não quer dizer que você nunca vai poder comer um agave ou nunca vai poder comer um maple syrup. Não, você pode comer eventualmente, provar em uma receita ou outra. Mas fazer disso a base da sua alimentação, a não ser que você seja uma pessoa também, né, muito endinheirada, mas acaba não sendo uma coisa sustentável, porque você vai sempre comprar um negócio de fora, uma coisa importada, né? Tem todo aí uma cadeia até chegar na sua mão, e aí você tem que prestar atenção na qualidade também desse produto, porque é muito fácil adulterar para poder baratear. Então, se você vê aí, se encontrei um maple super baratinho, encontrei um agave super baratinho, a chance dele estar adulterado é muito grande. E aí, não vai te trazer benefício nenhum. Então, é melhor comprar um melado de cana mesmo, que vai ser mais benéfico para a sua saúde, tá? Então, maple é super bom, o agave é muito bom, mas só tem esses dois fatores, né? Eles são caros por não ser produtos regionais e a gente tem que pensar nessa questão da sustentabilidade também. Aqui onde eu moro também é muito caro o maple, muito caro. Não acho que vale a pena, né? E onde eu moro é uma região de produção de mel. Então eu acabo comprando mel porque tem muita gente, tem muitos produtores de mel aqui. Então para mim acaba sendo mais sustentável, mais saudável consumir o mel, né? Aqui não tem melado de cana, aqui não tem agave, mas aqui tem o maple. Então assim, para que eu vou pagar mais caro num produto que vem lá do Canadá e se eu posso pagar mais barato num produto que é produzido aqui, né? O mel, que tem vários produtores aqui e que é um alimento maravilhoso. Então, assim, algumas coisas na alimentação a gente precisa considerar também, né? O que isso traz de benefício para a minha saúde e como é que eu posso contribuir também na economia local. Então, assim, são várias coisas que, se eu posso, né, fazer a diferença, é muito melhor, né? Então eu falei do mel, açúcar, melado, os açúcares e os xaropes, né? E aí a gente tem também as frutas secas, como eu falei, a tâmara, o damasco, ameixa, uva passa. São várias frutas que a gente pode usar também para adoçar os nossos preparos, né? Eu fiz uma live esses dias falando sobre cozinha sem açúcar. Não sei se vocês acompanharam, mas foi super bacana e a gente falou sobre isso. Recebi uma convidada para poder falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, dá para adoçar muita coisa com frutas secas também, com a tâmara. Como que usa a tâmara para adoçar? Você tem que hidratar ela e aí você processa essa tâmara com um pouquinho de água e vira uma pasta, né? Essa pasta você pode até congelar ela, mas você pode usar para adoçar sucos, bebidas, eu quis dizer smoothie, né? Sucos, smoothies, bolos, né? Dá pra gente colocar em bolos, sobremesas, tortas.
enfim, uma série de preparações, né? Isso com todas as frutas secas. A gente fala da tâmara porque ela é extremamente doce, então dá para substituir bem, mas o damasco também, ele pode ir em algumas preparações, ele é bem doce. A uva passa, que acaba sendo a mais barata das frutas secas, e ela também tem um grau de doçura muito grande, dá para adoçar também com a uva passa, com a ameixa. Então, assim, são várias frutas que você pode ter em casa e que vai te ajudar. A tâmara, ela acaba sendo a mais cara de todas, né? Porque também não é um alimento nacional, mas como ela é muito doce, ela rende muito, né? Então, como eu estava falando, para você comer uma por dia, por exemplo, para matar a vontade de comer açúcar, nossa, 1 quilo de tâmara vai render um mês, né? É muito barato. Se você for pensar desse lado, né? Você não precisa comer tanto para poder se satisfazer, para poder matar a vontade de comer um docinho. No caso do diabético, essa dica não vale, tá? De fazer uma pastinha com tâmara para adoçar o bolo, porque a tâmara e todas as outras frutas secas, ela tem muito açúcar. Então, assim, você vai precisar, por exemplo, fazer uma pasta para adoçar um bolo. Você precisa de muita quantidade, né? Então, ela vai fazer o índice glicêmico desse diabético disparar e lá para cima, tá? Então, assim, nem tudo que é saudável para um é saudável para todos. A gente tem que considerar o caso de cada pessoa, tá? Cada indivíduo é uma pessoa com as suas particularidades. Então, no caso diabético, essa dica não vale. Mas, para criança, para você que está em busca de uma alimentação mais saudável, quer substituir o açúcar, super vale, tá? Então, é uma opção bem legal. Ter essas frutas secas em casa, dá para fazer muita preparação legal, brigadeiro, docinhos, torta, bolo, enfim, uma série de coisas, tá? Vai fazer um suco, você pode adoçar com uma tâmara, dá pra fazer bastante coisa, tá? Deu uma travadinha, voltou, né? Qualquer coisa, vocês estão com alguma dúvida? Tô falando muito rápido, tá dando pra acompanhar? Qualquer coisa, escreve aqui pra mim, tá bom? Pra gente ir conversando um pouquinho. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa. Se eu esqueci de falar... Ah, tem o xilitol, né? Esqueci de falar do xilitol, quando eu falei dos adoçantes no começo da live. O xilitol, ele é extraído do milho, né? Então, ele é... Como todos os adoçantes, ele é isolado, né? Ele é pega-se um nutriente isolado daquele alimento para fazer o adoçante, né? Aí existem várias coisas. Eu já vi uma médica falando bem mal do xilitol, mas aí como ele é extraído do milho, tem essa questão de ser transgênico, enfim, eu também não acredito que seja um alimento saudável, tá? O xilitol, para mim, ele tá no meio dos adoçantes artificiais. Então, para mim, todos esses adoçantes artificiais dá na mesma. Apesar de ter um índice glicêmico baixo, então talvez ele poderia entrar aí para fazer um bolo, alguma outra coisa, igual o stevia, mas acaba sendo muito caro também. Não sei até onde que vale a pena, tá? Esses alimentos assim muito moda, eu não sei até onde que vale a pena. Então, assim, antes da gente entrar nessas modas, a gente tem que pesquisar um pouco a origem do alimento, como que ele é feito, porque existem muitas controvérsias, tá? Então, para mim, ele fica aí no campo dos adoçantes artificiais. Eu sempre prefiro usar coisas naturais para adoçar, tá? De origem mais natural, que não seja tão manipulado, que não seja tão processado. Tudo que é muito processado, se retira todos os nutrientes, né? Então, você tira o nutriente e não sobra nada ali. Só vai sobrar
o negócio ali para adoçar, aquela substância para adoçar. Então, não sei se até onde que isso vale a pena ou não. Na minha opinião, não vale, tá bom? Bom, falamos sobre açúcar. Agora, a segunda dúvida é sobre farinhas, né? Como substituir as farinhas refinadas na alimentação. Então, essa é outra dúvida. Farinha também é uma pedra no nosso sapato, né? Porque ela tá sempre ali, né? De uma forma ou de outra. Você vai comer um bolinho, tem a farinha. Você vai comer um pão, você vai comer um biscoito. Tudo tem uma farinha. E a gente sabe que a farinha também é a mesma coisa do açúcar, né? A farinha refinada ela não tem nenhum benefício, né? Nutritivo pra gente. Não dá saciedade, é um alimento viciante, então você come alguma coisa com farinha, você quer comer mais, te rouba a energia. Então a farinha e o açúcar são dois grandes ladrões de energia. A gente come e a gente não consegue ter energia para trabalhar. Aquilo acaba te dando uma certa... Não é legal, né? Você acaba não tendo vontade de fazer as coisas, né? É um ladrão de energia. Então ela tá sempre ali, né? Quando a gente começa a estudar um pouco sobre alimentação natural, a gente gosta de substituir essas farinhas, diminuir a quantidade de farinhas brancas industrializadas, né? Farinhas brancas refinadas, eu quis dizer. Uma das vantagens da gente fazer nossas comidas em casa, nossos preparos, pães e bolos, é que a gente começa a adquirir essa consciência, né? De como que é feito, da quantidade de farinha que leva ali, ou de açúcar, né? Quando você só compra isso pronto, você não tem a menor ideia do que vai naquele alimento. Então a gente come sem prestar muita atenção naquilo, sem ter consciência, né? De quanto de farinha que você come. Bolacha, por exemplo, uma bolacha água e sal, né? Você pega 4 bolachinhas água e sal, equivale a um pão francês. Aí você fala, não vou comer pão francês porque é feito de farinha, vou comer a bolachinha que é mais saudável. Dá na mesma, dá tudo na mesma. Então, assim, quando a gente começa a fazer a nossa comida em casa, a gente cria muito mais consciência daquilo que a gente está comendo, né? Fala, opa, peraí, muita farinha, muito açúcar, vou dar uma reduzida, vou dar uma melhorada aqui, uma melhorada ali, vou equilibrar. Então eu acho que é aí que se torna muito mais saudável a nossa alimentação, porque a gente consegue controlar aquilo que a gente usa, né? Então, em relação às farinhas, todo mundo já sabe também dos malefícios de farinha branca, né? Das farinhas refinadas no geral. Então, o importante é sempre a gente tentar substituir pela farinha integral. No caso da farinha de trigo, que é a mais comum, é um pouco complicado essas substituições porque o resultado não vai ser igual. Por exemplo, fazer um pão 100% integral, fazer um bolo só com farinha integral, não fica o mesmo resultado. Tem que ter um equilíbrio com a farinha branca. Então, é uma coisa que é um pouco complicado de falar assim, só substituir por farinha integral, porque o resultado não vai ser o mesmo. Mas a gente consegue, com algumas técnicas, deixar, por exemplo, um pão muito melhor, só com farinha integral, né? No caso do bolo é um pouco mais complicado, ele precisa de uma misturinha aí com outros tipos de farinha para ficar melhor. Mas também é uma questão da gente diminuir o consumo também, né? Aqui na Itália, por exemplo, eles comem muito pão. Eu não sei, gente, é pão no café, no almoço, na janta. Eu não dou conta de comer tanto pão. Para mim, o pãozinho é só no café da manhã e pronto, já tá bom demais, né? Então, eu acho que também o excesso faz muito mal, né? Eu não gosto de demonizar os alimentos, não é que você nunca vai poder comer um pão com farinha branca, mas diminuir esse consumo, né? Se você comer pouca quantidade, eu não acredito que isso seja tão maléfico. Mas se você comer o dia inteiro,
aí não dá, né? Ou se você come um negócio com farinha no almoço, farinha no café da manhã, você come um pãozinho. No almoço você come uma torta, na janta você come um nhoque, e aí você põe farinha em tudo, aí óbvio, né? Não vai fazer bem, porque a farinha ela inflama também. Então assim, o problema não é só a questão do glúten, né? Não é só também a questão do refinado, do glúten, ela inflama. Então o excesso de farinha ela causa inflamações no nosso corpo. Então não é legal, tá? Esse tipo de inflamação vai gerar doenças, vai desencadear várias coisas. Então a gente realmente precisa diminuir o consumo desses alimentos. O ideal, farinhas integrais, né? Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola para não esquecer de falar nenhuma farinha para vocês. Tá. As farinhas, durante o seu processo de refinamento, ele também é a mesma questão do açúcar, tá? Perde todos os seus nutrientes. Então, não gera, não te dá saciedade. Então, é a mesma história do açúcar. E aí, a gente tem que tomar alguns cuidados com todos os tipos de farinha. Não é só a farinha de trigo que é o vilão, né? A gente demoniza o glúten e aí a gente vai lá e come a tapioca. A tapioca, o que ela tem de nutriente? Nada, né? Porque a tapioca ela também é uma farinha refinada. Durante o seu processo de refinamento, ela perde todos os seus nutrientes. Então, se você comer tapioca todos os dias, também você não está trazendo nenhum benefício para o seu corpo, né? Você também não está se alimentando com alimento nutritivo, né? Então, óbvio, dá para você misturar algumas coisas nessa tapioca para ela ficar melhor. Mas uma tapioca pura, só ela, não tem benefício nenhum para a sua saúde. Então, ela e o pãozinho estão ali, tá? A diferença é que ela não tem glúten, mas esse aí já é outro assunto. Então, a gente precisa prestar atenção um pouco na qualidade dessa farinha, né? Dar prioridade para farinhas sempre integrais. Uma farinha de arroz, farinha integral de arroz, existe também. Então, não é porque a farinha de arroz que ela também é maravilhosa, só porque ela não tem glúten. Ela é uma farinha refinada, não tem nenhum nutriente para você. Tenta sempre comprar uma farinha integral, tá bom? Porque isso vai te trazer mais saciedade, isso vai te trazer muito mais benefícios no seu corpo, na sua saúde. Aí existem farinhas de leguminosas. Esses dias eu fiz uma live explicando fazer uma panqueca de grão de bico, super legal, que vai a farinha de grão de bico. Existem as farinhas de leguminosas, farinha de grão de bico, farinha de ervilha, eu acho que deve ter farinha de feijão branco, eu já vi, farinha de outros tipos de feijão. Então, assim, tem vários tipos de farinhas de leguminosas também, que é legal, que dá para você usar para várias coisas, né? Então, são substituições aí no dia a dia que dá para ser feitas. Muito bom. Eu sempre tenho farinha de grão de bico em casa, porque eu acho que vale a pena. Como que faz uma farinha? Dá para você fazer também, se você não tiver acesso, né? Hoje em dia a farinha de grão de bico ela é super simples de você encontrar, você encontra em vários lugares, mas se é onde você mora você não tem acesso a esse tipo de farinha, você consegue fazer também na sua casa, tá? Então assim, dá para você deixar esse grão de bico de molho, depois você vai assar o grão de bico, depois você vai bater no liquidificador e aí você vai peneirar, tá? Mais ou menos isso, para poder fazer. Não vou entrar aqui muito em detalhe, porque senão a gente vai extrapolar o horário da live. Farinhas de oleaginosas, de sementes, né? Sementes não, desculpa, de castanhas, sementes a gente fala depois. Farinhas de castanhas oleaginosas, amêndoas, castanha do Pará, castanha... avelã, outras, né, castanha de caju, não sei se eu vi,
Já vi de amêndoa, de castanha do Pará. Dá pra fazer aí de qualquer castanha, na verdade, né? Qualquer castanha dá pra fazer. A mesma coisa, só você bater no liquidificador e vai virar uma farinha. Eu não gosto, esse tipo de farinha, de sementes e de castanhas, eu não aconselho você comprar ela pronta, tá? Por dois motivos. Se você comprar ela granel, pior ainda, porque essa farinha vai estar lá, sabe-se lá Deus desde quando, as chances dela estar adulterada é muito grande. Então eu tenho falado bastante disso dos produtos a granel, tá? Eu tô um pouco com o pé atrás. Então é muito fácil de ser adulterado. Então é muito melhor você comprar uma castanha e aí na hora de fazer é só bater no liquidificador. É muito, muito simples, né? Você peneira, depois bate de novo uma segunda vez até ela ficar bem fininha. E quando essa castanha, você tritura ela para poder fazer a farinha, ela começa a oxidar. E aí, conforme ela vai oxidando, primeiro ela fica com um gosto rançoso, né? Segundo, ela perde nutrientes. Então, uma coisa que era para ser super legal, acaba você consome assim bem menos nutriente do que deveria. Então, assim, é muito melhor quando você bate e usa na hora. Que é o mesmo caso das farinhas de sementes oleaginosas, né? Semente de linhaça, que mais que dá para fazer? Acho que a semente de linhaça é a mais conhecida, né? Não tô lembrada de outra semente agora. Se alguém lembrar, escreve aqui pra mim. Mas eu até expliquei esses dias no story. Quando você vai usar semente de linhaça, é a mesma coisa, né? Se você compra ela... Uma vez eu já comprei farinha de linhaça já pronta. O cheiro é horrível, tá? É um cheiro ruim, então ela tá ali oxidada, não tem mais nenhum nutriente para você. Pelo contrário, tá? Quando ela oxida, ela se torna nociva para o nosso corpo. Então, uma coisa que era para ser super legal vai te fazer mal, tá? Não tem mais benefício. Uma semente oxidada, uma castanha oxidada, ela é nociva para nossa saúde. Não vale a pena consumir. Então, assim, eu sempre tenho semente de linhaça em casa, porque na hora de fazer, de consumir, é muito simples. É só bater no liquidificador e pronto. Já vira a farinha que eu preciso. E aí você tem que consumir também na hora. Não adianta bater lá, guardar num vidrinho. Vai dar na mesma, tá? Tem que bater e comer na hora, tá? Aí tem farinha de arroz integral, né? Eu já falei. Farinha de mandioca, que eu gosto bastante. Eu acho muito boa. Não tenho em casa, porque eu ainda não consegui comprar aqui, mas eu gosto muito de usar farinha de mandioca em várias receitas, tá? Então é um ótimo substituto para muita coisa. E aí tem a farinha de trigo integral que eu falei, tem o saraceno, que também é muito bom, bem benéfico, tem muitos nutrientes bons, e tem a farinha de coco, né, que hoje em dia também é bem falada. A farinha de coco tem muitos nutrientes, embora ela seja mais cara, mas é uma farinha muito boa, com muitos nutrientes. Então, vale a pena também. Então, assim, são esses os cuidados, né? Pra gente poder... Essas são as opções de farinha, pra gente poder tentar substituir aí a farinha refinada. Algumas coisas na cozinha... A gente não precisa usar farinha de trigo, né? A gente pode, por exemplo, fazer o bolo, o pão principalmente. O pão eu acho um pouco mais complicado. Eu acabo ainda usando a farinha de trigo mesmo, a branca e a integral, né? É só a gente tomar cuidado com as quantidades. Mas... No caso de um bolo, você pode fazer com farinha de arroz, você pode fazer com fécula de batata, né? Farinha de arroz e a fécula de batata junto vai dar um ótimo resultado para fazer bolo. No caso de você fazer uma torta também, você pode usar aí outras farinhas, né? Então a gente poderia depois até fazer uma live
uma receita explicando como é que a gente poderia usar outros tipos de farinha, porque aí você tem que misturar um pouquinho, entender como cada uma dessas farinhas funcionam, né? Não tem assim uma regra, substitui tudo por tal farinha que vai dar certo. Não, cada farinha é um tipo específico, né? Cada farinha vai dar um resultado diferente e a gente só sabe fazendo ali na prática, né? Você vai fazer, você vai perceber como é que ela funciona e aí você vai ajustando e adaptando até você encontrar as melhores farinhas, tá? Em algumas receitas, assim, por exemplo, no hambúrguer que eu fiz essa semana, na live de domingo, quem assistiu vai lembrar. Eu não uso farinha de trigo para fazer hambúrguer. Essas coisas assim de croquete, essas coisas de casa, sabe, essas receitinhas mais simples, eu não uso farinha de trigo já há muito tempo. Eu descobri outras farinhas que são muito melhores. Então, a farinha de mandioca, a farinha de grão de bico, até farinha de rosca é melhor do que a farinha de trigo. Então, assim, às vezes é só uma questão de costume, né? Da gente parar de usar aquilo que... sair da zona de conforto, né? E começar a pensar e usar mais outros tipos de ingredientes. Como faz a farinha de coco? A farinha de coco tem algumas formas da gente fazer, né? A forma mais simples que eu acho é quando você faz o leite de coco, que aí você aproveita melhor, você tem que desidratar esse coco, né? Ele tem muita gordura, ele tem muito líquido. Então, assim, quando você... Obrigada, Cris! Quando você faz o leite de coco, por exemplo, sempre sobra aquele resquício, né? Do leite. Isso não só para o leite de coco, tá? Para todos os leites vegetais. Então, todo o leite que você faz, um leite de coco, vou usar o exemplo aqui, você fez o leite de coco, vai sobrar ali aqueles farelinhos, aqueles resquícios do leite de coco. O que você faz com aquilo? Você vai assar, você vai pôr no forno para secar, tá? Só toma cuidado para não queimar e não dourar. Você vai pôr no forno só para poder ele secar. Depois você vai bater no liquidificador e vai virar a sua farinha. Ponto, tá? É isso. Você pode fazer isso com qualquer outro restinho de leite vegetal que você tiver, tá? Qualquer, o de castanha também. Então, assim, nada a gente joga fora, a gente reaproveita, tá? Então, acho que a melhor forma da gente fazer o leite de coco, ou a farinha de coco, seria assim, né? Faz primeiro o leite de coco, que aí você já pode usar para várias outras receitas, e aí aquele resquício você vai secar no forno e bater no liquidificador, tá? Só fica atenta para não queimar, porque é bem frágilzinho, é só para secar mesmo, e aí bate no liquidificador, tá? Um alô daqui de Manaus, olha, daí de Manaus, né? Um beijo, Manaus. Eu não conheço Manaus ainda, mas eu acho que deve ser lindo, né? Meu sonho, quando eu for pro Brasil eu quero conhecer. Eu ia passar a minha lua de mel em Manaus, mas a gente acabou indo para Belém do Pará. Mas um dia eu vou para Manaus também. Tenho muita, muita vontade de conhecer. Deve ser lindo, comida maravilhosa, deve ser lindo, a cultura, enfim. Gente, acho que é isso. Alguém tem mais alguma explicação, mais alguma dúvida para a gente poder terminar aqui? Ai, que legal! Muito obrigada! Quando eu for para Manaus, eu dou um alô aí para vocês, tá bom? Quem sabe a gente faz um almoço natural aí com todos os produtos regionais de Manaus. Oh, delícia! Maravilhoso, né? Bom, alguém tem mais alguma dúvida para a gente poder finalizar? Eu acho que eu já respondi, né, as duas perguntas que foram feitas. Como substituir o açúcar e como substituir as farinhas na alimentação, né? Então, é mais isso, gente. Uma última dica que eu queria dar para vocês. A gente não tem, assim, Legal. A gente não tem, assim,
sabe, um truquezinho, falar, olha, substitui tudo por isso daqui, tá? Fórmula mágica na cozinha não existe. O que existe é o seu gosto pessoal, é aquilo que você gosta, sabe? Se você odeia tâmara, ou se você não tem tâmara onde você mora, se é muito cara, você pode testar outras frutas, sabe? Eu acho que na alimentação as pessoas acabam falando tanto assim, só pode usar açúcar de coco. Mas aí você não tem açúcar de coco, ou açúcar de coco é super caro. Então, substitui por outra coisa, sabe? Vamos parar de... vamos simplificar a vida da gente, né? As coisas já são tão difíceis. Vamos simplificar. Então, assim, na cozinha natural, existe aquilo que você gosta e aquilo que você tem ao seu dispor, tá? Não tem que ficar correndo atrás de um ingrediente que você nunca vai achar na sua cidade, que você tem que encomendar de outro lugar e não sei o que, sabe? Então, assim, a gente usa aquilo que tá, assim, próximo da gente, tá? Isso é sustentabilidade, isso é muito importante. A gente tem que usar aquilo que a gente gosta, aquilo que é fácil, aquilo que é acessível, tá? Isso é comida prática e saudável, tá? Então, essa é a dica, a última dica que eu queria dar para vocês para a live de hoje. Que bom, ótimo, que bom que vocês gostaram, eu fico muito feliz. Amanhã tem mais, às 10 da manhã. Amanhã é a última live desse desafio de 21 dias. Eu quero fazer um convite especial para vocês, que amanhã eu vou fazer uma receitinha bem italiana para ensinar para vocês. Uma versão, na verdade, né? Não é assim 100% italiana, porque é um pouco, a gente tem que adaptar para as coisas que a gente tem no Brasil. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É uma receitinha italiana, mas assim pro inverno, para vocês comerem agora nessa época de friozinho aí no Brasil, e vocês vão gostar, tá bom? Amanhã às 10 horas da manhã eu espero você. E é isso, aí amanhã é a nossa última live do desafio de 21 dias, tá bom, gente? Um beijo, obrigada e uma ótima tarde para vocês, um ótimo dia, né? Beijo, tchau, gente!